Muito bem, estamos aqui. Bom dia. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Isso aqui. Vamos lá, voltar ao nosso estudo de Gênesis, né? Quando tem outros pregadores, senão eu nem eu, eles preferiram neste mês, né? Eles realmente pregam no nosso texto, mas eles preferiram ir para outro texto e não há problema nenhum disso. A gente, quando algum pregador vem, e um irmão em Cristo, às vezes não quer seguir o texto, porque ele tem a sua mensagem, está certo. E, por exemplo, na quarta-feira agora, o pastor Ismael estará aqui. Então, você que quer dar um abraço no pastor Ismael, vem aqui na quarta-feira à noite, e aí nós vamos, a partir das 20 horas, daí ele vai ter o texto dele, nós não vamos estudar Atos, vamos estudar o texto que ele tiver, Deus tiver colocado no coração dele, tá bom? Avisando os irmãos, ontem, eu e o pastor Neil fomos lá em Vila Espanhola. Ontem o pastor Carmo estava completando 80 anos de vida e 48 anos de pastorado. Bom, hein? Vamos lá, tá bem, tocando. Mas hoje nós vamos falar, irmãos, vocês estão vendo as guerras aí, já a maldade do ser humano vai indo, né? Quando o Nobel, ele inventou a dinamite lá e viu que estava um negócio usado para o mal, era para o bem. A energia atômica, irmãos, ela seria uma energia boa, limpa. Ia ajudar, a gente fala, é uma energia limpa, irmãos, a energia atômica. Quando a gente vai fazer a hidroelétrica, alaga tudo. Quem lá lembra dos 7 quedas lá no Paraná, perto da terra onde eu nasci, acabou. Pastor, mas é bom? É que o ser humano leva tudo para o mal. Por quê? Porque hoje nós vamos ver o maior desastre que já aconteceu no mundo, que está lá em Gênesis capítulo 3, que é a entrada do pecado no mundo. E é aí que nós começamos a desvirtuar, porque nós fomos contaminados pelo pecado, e isso acabou, né, desencadeando tudo o que nós passamos hoje, todos os sofrimentos, toda essa odisseia, né, que nós vivemos, essa jornada de sofrimentos. Vamos lá. Em Gênesis, capítulo número 3, verso 1, diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Nós vamos orar, eu pedi ao irmão Mauro, ele está ali, que ele possa orar. E aí nós vamos começar o nosso estudo. Vamos lá. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos, ó Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem nos feito, ó Pai. E clamamos a Ti, ó Senhor Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, ó Pai, para entendimento dessa palavra, Senhor Deus. Abençoe também o pastor Viana na condução desse estudo, Senhor Deus. Perdoe as nossas falhas, ó Senhor Deus, os nossos pecados que nos afastam de Ti. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Com certeza, né? Você, irmão, olha, certeza não, vai 99% de certeza que você já ouviu alguma mensagem sobre isso. Se você foi em alguma igreja, até na escola dominical, em alguma EBF, você aprendeu sobre isso. Vamos extrair alguma coisa a mais disso. Primeiro que, o que diz aqui no verso 1, é que a serpente era a mais astuta. E astúcia aqui, irmãos, não pense em algo como
esperta no sentido mal, ela era astuta. Ela só sabia lidar com as coisas. Você pode ser astuto para o bem e para o mal. E nós vemos aqui que a serpente, neste versículo aqui, porque ela não tinha sido amaldiçoada ainda, vamos lembrar disso, estamos falando antes disso. Ela era um animal criado junto com os outros. Ela foi criada, porque olha, que o Senhor, aqui diz, que o Senhor tinha feito. Então, quando Deus fez os animais, fez também a serpente. Era isso aí que estava acontecendo. A gente não sabe como é que era o aspecto dela, se ela tinha pés ou não, parece que não, porque depois ela vai ter que se arrastar, né? Mas são coisas, irmãos, que não vêm, sabe? Quando a gente começa a estudar isso, o pastor Ricardo aí, né, que eu e o pastor Nilson somos meio que autodidatas, né? A gente fez pelo menos eu fiz vários picadinhos de seminário, o pastor que fez, tem tanto comentário disso, mas que você chega a falar, não é possível. Teve um que eu li que ele falou assim, olha, tem aquela serpente voadora, então tem uma serpente que ela realmente voa, ela plana, né? Mas ela sobe de uma árvore e ela pula 100 metros acima, ela voa. Eu tenho um gato lá em casa que é um gato voador também, ele pula de um telhado do outro. Pula. Então ele chama de... talvez ela pensou que fosse um anjo. Não, irmãos, olha, era uma serpente, vamos nos limitar a coisa, era uma serpente, não sei como é que ela era uma serpente. Mas com certeza não foi a serpente animal que falou. Foi um ser espiritual, porque lá em Apocalipse diz que é a serpente, que é o Satanás. Então aqui tem um aspecto espiritual. E por que Eva não se espantou? Irmãos, também a gente vai ficar aqui especulando. Não tem por que ela não se espantou. Será que os animais falavam? Não sei. Eu vou brincando. Novela, abre aspas aí, hein? Não recorta, novela. Já pensou se ela tinha um papagaio? Já pensou? A gente tem papagaio lá, pastor, o Tiago tem um papagaio que é palmeirense. Você acredita, ele conseguiu doutrinar o papagaio? Irmãos, corintianos, você tem que ter um papagaio aí. Quando o Palmeiras joga, ele fica gritando, gol, Palmeiras, ele fica lá. E ele vem, quando tem jogo, ele vem na janela, assim, ele quer assistir. Não é dele, né? De uma senhora que ele mora na casa lá. Mas eu fiquei pensando, será que ela tinha um papagaio e de repente veio a serpente? Bom, se o papagaio fala, esse bicho também deve falar. Não sei. Mas tem também o aspecto espiritual. Nós não podemos negar o aspecto espiritual. Porque você que já foi assaltado, ou você, vamos lá, pense, não queria que você pensasse, mas quando estamos no pecado, a gente esquece de tudo. E parece que há uma névoa, que depois que passa, você fala, por que eu fiz aquilo? Então, existe. E nós temos um outro caso na Bíblia, de também conversa com o animal, o famoso Balaão. A mula fala com ele. Lembra? A mula fala com ele. Balaão eu acho diferente, porque como ele era uma espécie de vidente, ele era um vidente, né? Não era bem um profeta, mas era um vidente. Ele fazia esses algoros. Então ele devia saber de coisas espirituais que a gente não sabe. Então não se espantava muito. Mas, por exemplo, né, o que acontece, qual o paralelo que a gente pode fazer entre Balaão e Eva? Irmãos, a serpente, ela consegue convencer Eva a ela mesma comer do fruto. Pensa bem, não podia, vou brincar também, ela não podia pegar o fruto lá, dissolver, colocar na água de manhã. Quando ela fosse beber, tinha uma sujeirinha e ela comia o fruto. Mas não era assim. O problema era que o fruto deveria revelar a desobediência dela. E aí nós vemos Balaão. Quando você vai para Balaão, o que faz? O rei Balaque, o rei de Moabe, ele fala, Balaão, eu quero que você amaldiçoe o povo de Israel. Mas Balaão não podia, quer ver? Vamos comigo lá, deixa eu fazer esse paralelo para a gente falar de pecado, hein? Números capítulo 23. Espera aí, Números 23. Vamos pensar nessa comparação aqui, olha. Nos versos 7 e 8, Deus fala para Balaão, e aí é Deus, hein?
E tornando para ele, eis que estava junto do seu... 23, 7, eu estou no 6. Então proferiu a sua parábola e disse, é Balaão falando, de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo, vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Interessante. Aí nós, lendo aqui, nós não está vendo? Balaão foi obediente. Ele não amaldiçoou o povo. Só que o que ele fez? Da mesma forma que a serpente não fala para Eva, desobedece. Ela ensina Eva como desobedecer. Ela ensina Eva a achar desculpas para desobedecer. Sabe quando a gente fala, mas que mal tem? Esse é um dos problemas. E o que diz a Bíblia sobre Balaão? Balaão, ele não amaldiçoa, mas ele ensina os moabitas como derrotar o povo de Israel. Quer ver? Vai comigo lá em Apocalipse agora, capítulo 2, verso 14. Você que não tem muita destreza na Bíblia, me perdoe aí, a gente tem que ficar em Gênesis 3, mas eu tenho que ir lá. Olha, agora como é gravado, eu sempre falo, fique mais tranquilo, que depois você pode rever. Apocalipse 2, não sei se eu falei o versículo 2, verso 14. Falando da igreja que está em Pérgamo, o anjo do Senhor fala uma coisa contra essa igreja. No verso 14 do capítulo 2 de Apocalipse. Mas algumas coisas tenho contra ti, porque tens lá... Não, vou começar de novo. Mas algumas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios de idolatria e fornicassem. O que Balaque queria? Queria destruir o povo. E o que Balaão fala? Não precisa de usar a espada, não. Semeia, faz com que eles fiquem longe de Deus. Foi isso que Balaque ensinou. Ensinou a ficar longe de Deus. Porque quando você vai no Antigo Testamento, eu tenho falado isso aqui, acho que até na quarta-feira eu falei, olha, irmão, você vê os governos, não, foi na sexta de manhã, nosso estudo aqui. Não, mas o governo tal, irmão, vai lá no Antigo Testamento, dá uma lida nos reis lá. Irmão, o povo faz coisa errada, Deus deixa que sofre. A culpa não é do rei, desse sentido, né? Deus usa aquele vaso de desonra, então, não reclame dos governos, nem governos estrangeiros. Irmão, faz sua parte. O que eles querem, irmãos, eles querem é só nos afastar de Deus. É só isso que eles querem. Foi isso que a serpente falou para Eva. Foi isso que Balaão ensinou a Balaque. Faz com que esse povo fique longe de Deus. A força deles não está no exército. A força deles não está nas armas. A força dele vem de Deus. Se você afastar de Deus, acabou. Mais ou menos assim. Por que nós estamos com frio? Porque o sol está escondido lá. Nós estamos no inverno. Quando tem sol, não fica quentinho. Dentro de casa, olha, pensa bem, essa semana foi típica, né? Dentro de casa estava uma geladeira. Irmãos, mas uma geladeira mesmo. A mão, bom, eu já fico gelado direto. Mas quando você saía, virava um fogão. Porque se você ficasse muito tempo lá, você fala, não, agora eu não aguento do calor. Estava bem quente essa semana. Fez um sol assim, pelo menos aqui, né? Pelo menos eu notei. Você fala, qual foi a diferença? O sol. A diferença era só ficar longe ou perto. Da mesma forma, podemos fazer uma analogia com o Senhor. Você fica longe do Senhor, vai vir a frieza. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que está aí, não, pastor, eu estou bem com Deus, eu só não estou indo. Irmão, vai ficando longe, você vai ficando longe do sol, vai sofrendo. Então, pensa bem, será que, de alguma forma, com algumas serpentes deste mundo, tem algumas serpentes aí, TV, celular, conversa errada, tem um monte de serpente por aí. Será que ela não está te convencendo a você ficar longe do Senhor? Ela não precisa te destruir, ela só quer tirar longe do Senhor. Por isso fala, não, pastor, eu não vejo nada errado.
no celular, eu só vejo coisa boa. Tá bom, é coisa a respeito do Senhor? Você está ficando mais perto do Senhor com esse celular ou mais longe? Se é mais longe, irmão, não importa o que você está vendo, está errado. A fruta era bonita. A fruta era bonita. E olha, irmãos, fizemos um curso ontem com a irmã Maria Isabel, aqui sobre edição de vídeo. Falei, pastora, olha, eu falei, esse negócio aqui, olha, eu fiz para saber do medo que eu tenho. Pastor, muda a nossa voz, põe cabelo na nossa cabeça, faz a gente ficar bonito. Aquele negócio é uma serpente lá dentro, que coisa. Ela falou, quer ver o queixo ficar mais fininho? E a pessoa fica bonita. Meu senhor, e põe a voz do outro, aí põe o Neil falando o que não é para falar. E a voz é sua, pastor. Desculpa, falei com você, mas pode ser a minha também. A voz é nossa. Irmãos, está cheio de serpente. Nós vamos continuar para você ver. Vamos lá, volta para o verso 3. Perdão, para Gênesis capítulo 3. Perdoe. Mas pensando, saindo de Balaão e voltando aqui para o verso 2 e 3. Lembra que o verso 1 termina com a serpente dizendo, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ela está fazendo uma pergunta capciosa, retórica, aquela pergunta que você, mãe, geralmente faz ao filho. O que eu te falei? Eu não te falei que não era para mexer aí? E a gente pergunta, o que eu te falei? Você entendeu bem? A serpente está falando para Eva, você entendeu bem? E aí Eva responde no verso 2 e 3. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. E aí, eu vou dizer para os irmãos, né? Quando você pensa aqui na criação, e eu já vi também alguém comentando o seguinte, está vendo? Eva, ela aumentou, Deus não falou para não tocar, Deus falou que era só para não comer. Então, irmão, pode ser, eu acho que um argumento que não é válido, mas você que é teólogo aí, Ricardo, não briga comigo que eu não sou teólogo, eu só sou leitor, tá? Eu não sou teólogo. Eu acho que a gente bate muito na Eva por causa disso. Não, irmão, ela não quis nem tocar. Poxa, vou voltar na criança lá, né? A mãe falou que não é para mexer no vaso que está lá. E daí o amiguinho falou, não chega nem perto. A mãe não falou para não chegar perto. Mas ela falou que não quer que tire do lugar, não corre risco, para que dar sopa para o azar? Então, o que Deus tinha falado, volta lá para Gênesis capítulo 2, então um capítulo antes, né? No verso 15, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, tá certo, irmão, mas eu acho que Eva, ela pode ter errado. Primeiro que ela não mentiu. Ela pode ter erro de interpretação. Mas Eva não mentiu para a serpente, porque até então ela não tinha pecado. Ela não mentiu. Ela pode ter interpretado do jeito errado, mas não pode falar. Está vendo, Eva? A Eva já não era maldosa, não, irmãos. Mulheres e homens, ficamos maldosos depois do pecado. Antes éramos ingênuos. Mas agora somos pecadores. Então, eu acho que atribuir isso não é bom. Porque Paulo diz lá em Romanos, eu vou ter que ir, irmão. Perdoe você, mas depois eu falei, tem o vídeo gravado, você pode assistir de novo, tá? Romanos capítulo 14, quando o apóstolo Paulo, e vamos lembrar que o apóstolo Paulo não era um rabino na sessão, mas era um mestre, hein? Tinha estudado para isso. Romanos 14, então ele sabia o que estava interpretando, tá? Romanos 14, 22, falando sobre fé, o apóstolo Paulo diz assim, tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é por fé é pecado. Poxa, eu vi um pastor de jovens, olha, vocês jovens, como eu, pastor Neil, somos bonzinhos, hein? Até o pastor Ricardo. Eu vi um pastor de jovens, pastor, numa palestra lá, ele falou assim, quando o jovem vem e diz assim, pastor, eu posso, ele não pode, é pecado. Ele fala que ele não deixa terminar a frase.
Porque se você está perguntando é dúvida, se é dúvida é pecado. Então, nem me pergunte, é pecado. Eu vou te explicar o pecado, mas é pecado. Se não fosse, você não tinha dúvida. Eu falei, ele tem uma ideia boa. Ó, jovens, vocês querem falar comigo, né? Já sabe a minha resposta, hein? A primeira resposta vai ser, é pecado. Depois eu explico. Porque eu gostei da ideia dele. Baseado em Romanos, ele está até certo. Se tem dúvida, é pecado. Estou exagerando, né? Estou brincando também. Mas vamos lá. O que acontece aqui, olha, você vai ver que se tem dúvida, é melhor não fazer. E eu acho que até Eva, ela até ajudava dizendo para não tocar. Na dúvida, eu não chego nem perto. E olha, irmãos, é o costume judaico, hein? Os judeus, eles evitam. Irmãos, os judeus não têm Cristo, viu? Eles não são exemplo para a gente de cristão. Tá? Então, cuidado na hora de defender Israel aí. Lembra que quem não tem Cristo não tem céu, hein? Não adianta falar, povo escolhido é o povo em Cristo, hein? Cuidado com isso. Mas vamos lá. Eu já falei antes para vocês. O judeu tem lá nas interpretações deles, que na limpeza, você, de manhã, tem que lavar as mãos. Porque durante a noite você pode ter passado a sua mão em alguma parte impura do corpo, então você tem que lavar as mãos. Aí tinha os judeus que levantavam. Aí disseram, na dúvida, vamos fazer assim. Você vai colocar uma bacia de água do lado e você lava a mão para levantar. Lá tem os McDonald's, lá, ó, lanchonete, fast food, vai. E lá tem um que é o kosher, não pode tomar milkshake com carne. Então eles não comem hambúrguer igual a gente com milkshake. Vai falar, por quê? Porque vai que a carne é de cabrito e o leite é da mãe. E não podia cozinhar. Então eles já correm. Aí você fala, você está vendo como está certo? Não, irmão, certo é confiar na justiça de Cristo. Essa que é a certeza. Mas vamos lá. Eva, eu acho que ela estava sendo judia, embora não era aí, nem tinha. Mas ela estava assim, na dúvida eu já não quero tocar. Não estava errada. Aonde vem o problema? Vem o problema de Balaão aqui, ensinando a ficar longe de Deus. Verso 4 de Gênesis 3 ainda, hein? Então, a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. E aí, vou hoje pegar no pé dos meus colegas aqui. O pastor Ricardo, eu não sei se ele estudou, mas ele fez uma teologia completa. E talvez ele tenha feito uma matéria chamada criticismo bíblico, ou que pelo menos ouviu falar. Aqui é o primeiro agente dos críticos bíblicos é Satanás. Porque o que ele está questionando? A palavra de Deus. Sabe aquela, irmãos, vamos atualizar a Bíblia, que não é bem isso que Deus falou, irmão, não vai nessa. Não vai nessa, irmãos. Paulo era machista. Não, Paulo era feminista, ele defendeu muitas mulheres. Não vai nessa. Nós estamos nos enganando. A primeira crítica à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, é Satanás. Ele fala, certamente não morrereis. O que ele está dizendo? Deus é mentiroso. Quando você questiona a Bíblia, você está dizendo, Deus é mentiroso. Se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, e você questiona os preceitos bíblicos, você está chamando Deus de mentiroso. Então você escolhe. Ou você fala, não acredite na Bíblia como palavra de Deus, tá bom. Aí você não é crente, mas tudo bem. Mas se você aceita, você não pode questionar desse jeito, de chamando Deus de mentiroso. Porque foi o que ela falou. E mais, aí que vem o problema. Ela provou. E disse a mulher à serpente. No verso 4. Então disse a serpente à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Nós que já lemos, isso acontece? Acontece. Pastor, então a serpente não mentiu? Não, irmãos. Ela usou a parte da verdade que escondeu o que Deus queria. Quando você lê a Bíblia, irmãos, a Bíblia é um livro de princípios. Por que ele fala para a gente não divorciar? Ele tem um princípio. É porque o meu casamento e o seu casamento tem que representar Cristo e a igreja. É isso que Deus está falando. Sabe? Quando fala para você educar os filhos, o que ele está falando? Ele está falando que é você ensinar a autoridade que você tem, porque senão esse filho não vai obedecer a Deus. E hoje nós temos aí os filhos não querendo obedecer os pais, eles não vão obedecer a Deus um dia, irmãos. Porque nós estamos ensinando. A Bíblia é princípios. Nós temos que pensar nisso. Pastor, olha, honra seu pai e sua mãe, porque terá longos dias sobre a face da terra. Ele honrava o pai e a mãe e morreu novo. Irmãos, qual vida que está falando?
A ideia é a vida de obediência. A pessoa é ruim, mas louva os pais porque quer viver 100 anos. Não resolve, irmãos. Não, é obediência. O princípio sempre é obediência, porque foi isso que acabou com eles. E o que aconteceu com Eva? Quando Deus fala, quando a serpente fala no verso 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal, Eva ficou tentada a isso. Eu quero conhecer. Eu acho que foi Tomás de Aquino, Agostinho, foi um desses teólogos aí, antigos aí, que disse, eles buscavam a liberdade. E liberdade não é escolher entre o bem e o mal. Liberdade é poder escolher sempre o bem. Você ouve países aí, irmãos, Arábia Saudita. Irmãos, Arábia Saudita é porque é da família saudi. Eles são donos. Para não ter democracia, não tem. E o pessoal quer sair de lá, não. Não quer. Para eles está bom lá, fazer o quê? Quem disse que democracia é boa? Nós estamos aí num momento aí dos filósofos, né, falar de Platão, não pega Platão, aí ele é contra a democracia. Para esse negócio do povo mandar, o povo não sabe mandar, e fazer o quê? O pastor está dizendo que a gente é burro, não sei, está dizendo que não sabe mandar. Só isso. Vai lá reclamar com Platão, não é comigo, estuda filosofia. Eu só sei que ele falou isso. Irmãos, tem só que pensar. A escolha nossa é a escolha melhor que tem, eu vou obedecer a Deus. Essa é a escolha melhor, irmãos. Se você concorda ou não concorda, é um problema. Pensa, você é um bom pai, uma boa mãe, talvez um bom tio, uma boa avó, que ensina os seus filhos, sobrinhos ou netos a obedecer. Irmãos, é a melhor coisa que você faz para eles. Eles têm que saber obedecer, porque isso vai salvar a vida deles um dia. Sabe, hoje como é que é? Porque sim não é resposta, lembra da brincadeira? Do programa, né? Porque sim não é resposta. Agora nós temos que explicar para os nossos filhos. Mas, irmãos, tem coisa que eles só vão aprender na vida. Mãe, por que eu não posso fazer isso? Filho, não adianta te explicar agora. Faz uma coisa, obedece que você vai entender. Tem coisa que eles não têm ainda a capacidade. Como é que você vai ensinar as consequências, por exemplo, de uma vida sexual, de uma vida para uma criança de 7 anos? Não dá para você explicar. Só que você sabe que ela vai dar problema. Então você começa já explicando o que não pode fazer, que liberdade você não pode ter, que brincadeira não pode ter. Você começa já a explicar. Então por quê? Porque você tem que obedece, né? A primeira coisa como é que era que, não sei se foi o pastor Neil que falou, alguém falou aqui no púlpito, falou assim, olha, a criança só tem que saber uma coisa, você tem que obedecer. Soube isso, já sabe do resto. Pronto, é só o que você precisa saber. Eva só precisava de obedecer. Então, qual foi o pecado lá? O pecado foi ganância, o pecado foi inveja. Irmãos, o pecado foi desobediência. O resto veio como consequência. E o que acontece? Agora vem uma parte bem triste, porque Eva, cadê a Viviane aqui? Viviane, ela passou ali no controle de qualidade e tem um problema. Olha, eu vou brincar com ela, hein? Com essa moça aí, ela trabalha em controle de qualidade. Mas controle de qualidade é assim, tem um manual dizendo o que é qualidade ou não. E qualidade é o que está escrito no manual. Imagine que ela vai lá e fala assim, olha, a qualidade no manual está escrito que tem que ter água tal, e tem que fazer o teste. Aí faz os testes lá da água, e pelo manual dela, essa água está contaminada. Aí eu olho, falo, não está. Isso aqui está bonitinho, olha que água bonita. Está clarinha, está linda. Vamos tomar. E ela fala, o manual está errado, está dizendo que isso aqui está contaminado. Eu falo, não, vou tomar. O que faz? Eu passo mal. Porque só a aparência não basta. Eva fez o controle de qualidade pela aparência. E dá uma olhada. Verso 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. E tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Irmãos, o que aconteceu aqui? Ela fez a análise da aparência. É isso que ela fez. E mais, irmãos, olha, quero falar com você.
sem criticar as outras igrejas, hein? Sem criticar. Nós vamos pensar na nossa igreja Batista de Vila São José? Nós somos uma igreja relativamente pequena, uma periferia, mas você tem pastores. Você tem a mim, o Neil, tem o Ricardo. E o que acontece? De vez em quando, algumas pessoas chegam para nós, aqui da igreja, hein? E falam assim, olha, pastor, eu comi do fruto, o que eu faço agora? Ou então, pastor, eu vi um fruto e eu vou comer. Aí a gente fala, mas meu irmão, minha irmã, olha, cuidado, eu vou comer, ela já decidiu. E quando a gente termina de falar, irmã, não come, come. Eu penso assim porque não era uma jaca. Eu tenho convicção de que o fruto não é uma jaca. Até abrir aquele negócio, e outra jaca é feia, e apareceu um bicho preguiça, ela ia sair correndo, que aquele negócio é muito feio. Então eu estou imaginando que ela comeu uma fruta menor. Mas vamos lá, a pessoa não é assim, pastor Ricardo, pastor Nil, fala com a gente, já está com a fruta na boca, e morde na nossa frente. Já fiz. Falei, meu, calma, já fiz. Irmãos, ela tinha Deus lá. Por que não pediu conselho? Lembra de Josué com os gibeonitas? Depois que ele conquista Jericó e Ai, vem os gibeonitas, o povo. Chega lá, tudo com aparência velha, um pão todo embolorado, né? As roupas todas rasgadas. Ele fala, a gente veio de uma terra distante. Ajuda a gente, faz aliança conosco. Aí o que faz Josué? Ele olha para o fruto, vê que realmente parece velho, vê que o pão realmente está embolorado. Coitadinhos deles. Faz aliança. Josué faz aliança lá atrás. Descobre que os vizinhos, que os gibeonitas eram vizinhos deles. E aí ele é enganado. Pastor, está vendo como a consequência é grave? Não, não é grave. É gravíssima. Porque passam-se séculos, ou melhor, passam-se anos, passam-se séculos, passa todo o período de Juízes, passa o período de Saul, Saul mata alguns gibeonitas. Quando vem Davi, os gibeonitas vêm e falam assim, olha, você faltou com a sua palavra e tinha uma praga mesmo. E falou, o que você quer? Nós queremos descendentes de Saul, porque ele quebrou a aliança, e Davi dá aos descendentes e eles enforcam. Lembra da história? Não, o pecado, consequência é milenar, centenária. O pecado funciona assim. Davi teve que entregar descendentes de Saul lá na frente, porque Josué tinha feito um acordo lá atrás sem pensar. Não, nós temos que consultar a Deus, é isso que nós temos que fazer. Nós temos sempre que consultar a Deus. E cuidado, hein? Nós hoje imaginamos que outro evangelho é de outra igreja. Não é, irmãos. Às vezes tem igreja que não é batista e tem verdadeiro evangelho. O outro evangelho é quando distorce a Bíblia. Aí é outro evangelho. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 11, eu vou lá, vou até deixar marcado aqui que eu volto já. É só um texto. Se você não quiser ir comigo, não tem problema, tá? Mas olha, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Deixa eu achar aqui. 11. No versos 2 diz assim, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofreríeis. Irmãos, só pensa nisso. O que Paulo fala no verso 3? A serpente enganou Eva com sua astúcia, e de alguma sorte ele tinha medo que os sentidos fossem corrompidos para se apartar da simplicidade que há em Cristo. Ou seja, ficar longe de Deus, é isso, volta. Balaão,
a serpente e esse outro evangelho, eles só querem nos afastar de Cristo, afastar do Deus Salvador. Esse é o erro, esse é o problema do pecado. Pastor, pecado é fazer coisa errada. Não, irmãos, a Bíblia diz que até se sabe fazer o bem e não faz, é pecado. Então, pecado é muito mais. Pecado é se afastar de Deus. Pecado é não glorificar a Deus. Pastor, onde é que eu posso pecar? Em todo lugar. A Bíblia diz que se for comer ou beber, tem que ser para a glória de Deus. Então, cuidado, irmão. Toda desobediência é pecado. É isso que acontece. E a gente nota o seguinte: o que nós temos que fazer é obedecer. Eu amo a Cristo. Sabe você que fala? Nós cantamos aqui, né, emocionados, eu acho bom. Amo a Cristo, tu és tudo. Não, ótimo. Muito lindo, e eu concordo, continue cantando. Mas, quando você cantar, tem que ter em mente um versículo famoso que eu vou lá, João, capítulo 14, Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 21, hein? Você ama? Que bom. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Eva não amava a Deus? Amava. Amava a Deus. Desobedeceu. Você ama Cristo? Desobedece. Não funciona. Funciona. Olha a sua vida, irmão. Se você não obedece a Deus, irmão, naquele momento, você não amou a Deus. Pastor, o que tem que fazer? Tem que voltar, se arrepender, confessar o pecado, porque a Bíblia diz que aquele que confessa o pecado e deixa, alcança a misericórdia. Não deixa a consciência te pesar. Se um dia você talvez tenha pecados até no passado, que te martirizam, né, que te maltratam, não, confesse a Cristo e passe a obedecer. Aquele que confessa e deixa o pecado para lá. Poxa, e aí eu vou brincar, vou defender aqui, hein? Vou advogar a favor da Eva, minha cliente aqui. Vai com ela, nem toca. Não está errado, não. Falou para não comer, não chega nem perto. Porque depois o apóstolo Paulo vai dizer, fugir da aparência do mal. Então não toca. É mais ou menos assim, não toca, não toca. Já que está a árvore lá, não passa perto dela. Pastor, mas eu posso passar perto dela, mas não passa. Para que você vai passar perto do negócio que não dá certo para você? Para quê? Para quê? Sabe aquela pessoa que fala assim, pastor, eu estava lá no bar conversando com o mano, estava bebendo. Irmão, sai do ambiente, irmão. A Bíblia tem um monte de versículos, não para, bem-aventurado aquele que não anda na roda dos escarnecedores. Sai de lá, irmão. Para que ficar lá? Eu acho engraçado, para que ficar lá? Gosta de aventura, né? Irmão, você gosta de aventura, irmão? Vai pular de paraquedas, andar de asa delta, sei lá, faz rapel. Isso com segurança, porque tem uns que morrem também, hein? Eu já sou aquele, a Mariana sabe, eu gosto tanto de aventura, pastor Ricardo, que eu nem roda gigante não vou, é muita aventura para mim. Nada de roda gigante, né? Aí nesses dias abri lá, tinha um vídeo de uma ventania, a roda gigante caindo. Falei, agora é que eu não vou mesmo. Vocês viram, passou aí uma roda gigante num país aí, que teve, você foi nos Estados Unidos aí, a roda gigante virando, falou, está vendo, mas olha o risco. Não vou na roda gigante, não. Pastor, o que você faz nos parques? Eu vou naqueles patinhos da senhora xícara que você senta, e fica passeando lá, e fico sempre de olho se é raso o negócio. Mano, não quero lá saber de encrenca para minha vida já é uma aventura sem ficar caçando essas encrencas. Mas tem gente que parece que gosta de caçar, irmão. Se você gosta, não caça encrenca com Satanás. É mais perigoso do que ficar andando de montanha-russa, aquele negócio de jump. Tenha certeza que é mais perigoso. Satanás, ele é cruel. E o que diz a Bíblia no verso 7? Vamos lá. Então, foram abertos os olhos de ambos, porque Adão também foi enganado, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas. Olha, a nossa versão diz cozeram. Só veja que é com S. Irmãos, cozer com S é costurar. Cozer com Z é cozinhar. Por isso, sempre você lembra, cozinha é com Z. Então, cozer é
cozinhar. E cozer é costurar. E é claro, irmãos, aqui não é costura de alfaiate. Não é, irmãos, não tinha essa técnica, né? Não tinha. Irmãos, pegaram folha de figueira, porque a folha de figueira é grande, e para o lado lá do Oriente, tem a figueira asiática, que é uma folha enorme, do tamanho daquelas folhas da Amazônia lá. E aí, cozer, aqui é no sentido de cingir, amarrar, né? Vê a palavra cinto, vem de cingir, amarrar, você amarrar o vestido para não cair. Essa é a ideia de cinto, de cingir. Então, eles fizeram esta roupa, porque o que denunciou o pecado deles foi a nudez. Eles estavam nus já, mas ali eles tiveram vergonha que não deveriam ter. O que era para ser natural, passou a não ser mais natural. Passou a ser malicioso. Por causa do corpo? Não, por causa do pecado. Só tem que pensar nisso. Mas vamos lá, eu vou terminando aqui. Quando você pensa no último versículo que eu mencionei aqui, que é o versículo 8. E ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. A consequência de você ficar longe de Deus, sabe qual que é? Você quer ficar mais longe ainda. Está fugindo de Deus? Tem gente que se foge de Deus. Foge. Fala que está bem com Deus, mas está fugindo. Irmão, consequência do pecado. E não diga, pastor, eu não estou em pecado. Tá, porque pode sair de Gênesis, nós vamos encerrar lá em Romanos. Romanos, capítulo 5, versículo que fala bastante do pecado, um capítulo muito bom para você ler, viu? Verso 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Se você, que nos assiste aí na rede social, talvez tenha algum visitante aqui, que não tem Cristo no seu coração como Senhor e Salvador, lembre-se, Jesus é o único caminho. Ou seja, é a única pessoa que pode te deixar perto de Deus. As outras pessoas não conseguem, outros pseudo-salvadores não conseguem te colocar perto de Deus. E o pecado vai te impelir cada vez mais para longe de Deus. Volte para Deus se você está longe. Aceite Cristo se você não aceitou. E se você, meu irmão, diz que ama a Cristo, lembre-se, a prova do amor a Cristo é obedecer. A prova que Eva e Adão deveriam ter dado para Deus eu não sei o que vai acontecer, ô serpente, eu só sei que eu não vou desobedecer. Sabe aquele filho bom? Por que a mamãe falou que não era para mexer? Eu não sei, eu só sei que eu não vou mexer. É só isso que eu sei, é só isso que eu preciso saber. Eu tenho que ficar perto de Deus e não quero desobedecer. Se a gente fizer isso, já teríamos dado um grande passo, que você dê esse grande passo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por esta manhã. Te peço, ó Pai, que nos afaste do pecado, para ficarmos perto de Ti. Tira de nós, Senhor, as tentações, livra-nos, Senhor Deus, dela. Eu clamo, Pai, que quando nós estivermos por ela, que o Senhor nos livre, nos afaste. E se nós, ó Pai, que declaramos Te amar com a boca, possamos Te obedecer com todo o nosso ser. Abençoe as aulas agora, Senhor Deus. Eu Te peço que possamos aprender ainda mais da Tua palavra e praticá-la. É o que Te peço em nome de Jesus. Amém. Você que está na rede social, estamos encerrando a transmissão. Voltamos às 18h30 e nós vamos para nossas classes. Deus abençoe.